Por aí, em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Pastor Gilmar, em nome de Jesus, está com a oportunidade aqui, nosso pastor, né? Vamos fazer o seguinte, irmãos, estenda a mão para cá, em nome de Jesus. Vamos abençoar nosso pastor, guerreiro, trabalhador. Vocês. Tirar até a aleluia. Som. Embaixo. Sabotagem. Sabotarem. Som. Aleluia. Som. Aleluia. Som voltou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus? Aleluia. Como eu dizia, orando pelo nosso pastor. Eu não sei se vocês que têm a igreja, o grupo da igreja, nosso pastor botou algumas fotos lá da obra, está todo vapor, né? Graças a Deus, muito trabalho, muito esforço, mas nós precisamos da sua ajuda, meu irmão, em oração, em intercessão, mas precisamos também da sua contribuição, do nosso apoio. Vamos ter um grande mutirão na sábado, limpar o terreno, estar ali orando, intercedendo, pegando uma massa do pedreiro. Então vamos estar se intercedendo nosso pastor Gilmar, que está diretamente envolvido com isso, né? Está ali todo dia ali no terreno, tá? E compra material, e busca material. Essa semana eu levando a Estefa para a escola, era 7 um pouquinho da manhã, nosso pastor já estava ali esperando a material de construção abrir, né? Para levar cimento lá para os pedreiros. Então vamos orar para que Deus possa renová-lo a cada dia, possa estar motivando a cada dia. Nós sabemos que a coisa não é fácil, não é simples. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, estenda a mão para cá, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Mas é para quem crê, tá, meu irmão? É para quem crê. Se você não crê, amém, mas nós cremos e vamos crer por você também. Amém? Em nome de Jesus. Deus, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor, porque um dia tu deu Jesus pelo mundo, por mim, pela igreja e pelo pastor Gilmar. Senhor, em nome de Jesus, que tu possa abençoá-lo a cada dia. E como a sua palavra diz, Senhor, que ela possa se cumprir ao se renovar a cada manhã na vida do teu filho. Senhor, ampliando a visão, aguçando, Senhor, a audição, repreendendo todo impedimento que se levanta, Senhor, para impedir o crescimento da tua obra, o avançar da tua obra. Senhor, toma o nosso pastor em tuas mãos, repreenda todo dardo inflamável do diabo, Senhor, toda palavra de maldição, toda seta, toda palavra, Senhor, toda oração de feiticeiro, Senhor, em nome de Jesus, para que o nosso pastor, Senhor, possa estar nos conduzindo, Senhor, em segurança. Toma a saúde dele, Senhor, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus, livra de todo laço, também a sua esposa, Senhor, nessa nova empreitada da sua vida, Senhor, naquele trabalho, Senhor, livra da inveja, livra do olho grande, livra da cilada, livra das armadilhas malignas, Senhor, em nome de Jesus. Toma o Gustavo em tuas mãos, enfim, Senhor, toma esta família, a família pastoral em tuas mãos, para que ela possa estar livre, segura e desimpedida, Senhor, para nos conduzir ao alvo, Senhor, que com certeza, Senhor, não é somente a construção daquela igreja, o nosso alvo é o Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, toma o teu filho, nosso pastor, em tuas mãos, usa ele mais uma vez nessa noite, para nos alimentar, Senhor, não daquilo que saímos de casa para vir aqui ouvir, mas daquilo que viemos aqui porque precisamos ouvir, Senhor. Então fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém, amém, graças a Deus. Amém, amados? Pode sentar em nome de Jesus. Senta aí, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Amém. E como o pastor antes disse, nós estamos a semana toda ali no terreno da igreja. Irmãos, seria só o mutirão no sábado. Nós fizemos o almoço domingo passado e com o propósito de fazermos um mutirão no sábado que passou, né? Domingo retrasado foi o almoço, sábado que passou agora, esse último sábado,
seria o mutirão no terreno. Tivemos de fato o mutirão, mas aí não ficou só no sábado, nós estendemos, fomos abençoados e aí conseguimos estender o mutirão para essa semana. Nós temos lá um caminhão de areia, agora tem bem menos, já gastamos muita areia. Tínhamos um caminhão de tijolo, agora temos bem menos, porque só essa semana foram colocados de segunda até hoje quase 2.000 tijolos. Já foram sentados lá nas paredes, quase 2.000 tijolos. Os homens trabalham bem. Então nós tivemos a oportunidade de estar com esses 3 pedreiros nessa semana. Sim, irmãos, mutirão de bênção mesmo. Preço assim, de ajudante. E aí, como ainda tínhamos uma reserva do almoço, nós estamos investindo nessa semana. Mas vou dizer para você que a reserva já foi embora. Essa é a grande realidade. Aí eu falei com a Carol na tesouraria, falei, Carol, a gente vai ter que, no final de semana, separar mais um dinheiro para poder pagar o que ficar faltando lá do pessoal. E aí nós estamos pela fé, estamos trabalhando para que tudo aconteça, e eu creio que vai acontecer. Quantos creem comigo, amado? Eu creio que Deus vai estar com provisão, eu creio que vai chegar o que nós estamos precisando. Amém? Então quero reforçar aqui o apelo do pastor Anderson. Nós colocamos algumas fotos, o Robson falou que está ficando bonito, está mesmo. Já temos lá paredes com 2 metros de altura, paredão da entrada do terreno até o fundo com 2 metros de altura, então está ficando assim muito bonito, está aparecendo o trabalho. Amanhã nós vamos para o outro lado, né, terminar de levantar mais um pouco as paredes. Só que precisamos de andame, não consegui andame hoje para alugar, fui agora à tarde, não consegui. E amanhã nós vamos ter que improvisar, fazer de tijolos, alguma coisa lá, vamos ter que improvisar, porque os pedreiros vão ficar parados amanhã. Eles vão estar com a gente até na sexta-feira. Semana toda vai fechar na sexta-feira a semana. E eles querem voltar semana que vem. Mas hoje, humanamente falando, nós não temos recursos, nem condições. Eu digo humanamente falando, porque eu creio que Deus pode enviar o recurso e a provisão. Amém, queridos? Então, nós lançamos um apelo aí, se você puder lançar uma oferta. Hoje a irmã Lília, depois do apelo que eu fiz no Zap, ela deu uma oferta de R$100, já colabora bastante. Se você puder lançar uma oferta, lance uma oferta, para que a gente possa comprar cimento, para que a gente possa pagar a mão de obra desses pedreiros que ali estão. Humanamente falando, não temos assim nenhuma possibilidade que eles trabalhem a semana que vem. São bons de trabalho, são bons mesmo. Colocaram de segunda até hoje quase 2.000 tijolos. São fera no trabalho. Só que assim, nós não temos condições de mantê-los lá a semana que vem, porque é R$850 uma semana de trabalho dos dois. Então assim, dos 2 pedreiros. Então nós não temos condições de manter, a menos que Deus envie aí uma bênção, uma provisão e a gente consiga. Amém? Então que você ore nesse sentido, que você nos ajude, ou com o valor que você puder colaborar, colabore. E aí de repente a gente consegue mantê-los lá mais uma semana, porque tijolos nós temos, areola nós temos, nós só precisamos mesmo do cimento e de pagar essa mão de obra. Então se você puder colaborar com o cimento, puder colaborar com a mão de obra, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Amém, querido? Então, lança aí a tua semente, lança a tua oferta em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E eu quero que você me ajude aí impulsionando as nossas postagens também no Facebook e no WhatsApp. Como assim, pastor? Toda vez que você entrar lá, que você vê uma postagem da obra, você vai lá e incentiva também. É isso aí, gente, vamos lá, mete a mão aí, vamos ajudar. Amém? Não estou entendendo. Faça isso, toda vez que você vê uma postagem, você vai lá e impulsiona a postagem também, ajuda para que a gente possa alcançar o objetivo. Amém, querido? Em nome de Cristo Jesus. Estou muito cansado. Eu saí de casa hoje 5 e pouca da manhã, acordei 5h10 e 5 e pouco nós saímos. Cedinho já estava aqui em Belfor Roxo e estou bastante cansado, não só hoje, a semana toda, né? Aqui em Belfor Roxo, pegando ali na obra. E sou ali um ajudante também, para que a coisa ande mais rápido. A gente está sendo abençoado por esses homens, mas aí eu vou para lá, a gente mete a mão. Hoje, quando eles chegaram, hoje não, a semana toda, quando eles chegaram, o traço de massa já estava medido. O negócio poder andar, poder adiantar.
porque senão vai chegar, vai carregar areia, quando ele chega já está medido. E aí o couro come. E hoje eles trabalharam com traço de laço o dia todo. Eu medi de manhã, foi traço o dia todo mesmo. Então é cansativo demais, irmãos, cansativo demais, o sapato aqui cheio de cimento, a esposa tem uma limpeza ali. Né? A irmã Maria passou a roupa para mim quando eu cheguei na igreja hoje, obrigado, irmã Maria, amém? Então assim, a gente está lá empenhado, então a gente conta com a sua colaboração, amém? O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, amém? O que eu propus no meu coração foi isso, trabalhar de ajudante, trabalhar de servente, e estar ali o dia todo trabalhando, a semana toda, foi o que eu propus no meu coração, amém? Colaboro também ali comprando um cimento, ajudando no que eu posso. Então faça isso, e nós vamos conseguir edificar aquele templo, levantar aquelas paredes para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus. Não vamos deixar a obra parar, amém? Não vamos deixar parar, vamos continuar, mesmo que pouquinho em pouquinho, mas vamos continuar, não vamos permitir que pare, em nome de Jesus, porque quando a gente para, é difícil retornar mais, é difícil demais retornar. Então, glória a Deus e lança aí a tua semente em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, aqui, eu prometo ser breve, até porque estou muito cansado, bastante cansado, e eu digo aí para o meu filho, estuda, filhão, digo para o meu filho, digo para os jovens dessa igreja, estuda, porque encarar uma obra de servente de obra é difícil, complicado, carregar saco de cimento, virar braço de massa, é difícil, é complicado demais. Então a gente diz para os jovens dessa igreja, meu pai dizia assim para mim, estuda, só não dizia para quê. E hoje nós instruímos os nossos filhos dizendo por que tem que estudar, os benefícios que tem aqueles que estudam. Então nós ensinamos, então estude, aproveite as oportunidades, porque certamente você terá um futuro maravilhoso, amém? Estude e aproveite as oportunidades. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, e eu ainda quero falar um pouco sobre esse tema de domingo, sobre a fé, né? Não podemos esmorecer, não podemos nos dobrar diante das dificuldades, porque eu quero dizer para você que Deus me concederá vitória, como já foi dito aqui nessa noite, amém? E eu aprendi uma verdade, a vida é muito dura com aqueles que são moles. Se você partir para dentro, você consegue. Então a vida é dura com quem é mole. Se você for mole, a vida vai ser muito dura contigo. Mas se você for valente, se você for guerreiro, a coisa vai acontecer. Amém? Você está entendendo? Você recebe, diga glória a Deus. Você achou, diga amém, diga aleluia. Glória a Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo, e nós vamos nos outros textos nessa noite, você deixa a Bíblia aberta aí no seu colo. Paulo está dizendo que tudo aquilo que nós passamos no presente, ou seja, tudo isso que nos rodeia, tudo isso que nos envolve, todas as situações, todas as circunstâncias, elas não podem ofuscar ou não conseguirão ofuscar o peso ou o brilho da glória de Deus que há de ser revelada na sua vida. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade, Paulo está afirmando uma coisa: as lutas desse tempo presente, ou seja, as lutas de hoje, os problemas de hoje, as dificuldades de hoje, tudo que você está passando hoje, não há de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada na sua vida. Ou seja, o problema que você passa hoje é nada se você comparar tudo isso com aquilo que Deus pode e deseja realizar na tua vida. Porque aquilo que Deus deseja realizar na minha e na sua vida é algo poderoso, é algo grande demais. Ou seja, nós não vamos conseguir mensurar, nós não conseguimos. A nossa mente finita
jamais conseguirá alcançar aquilo que Deus deseja realizar na minha e na sua vida, aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Aí Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Aí pensa no problema, pensa numa dificuldade, ou você que entrou aqui nessa noite, ou você que tem vivido esse problema, tem vivido essa dificuldade, e aí você, pastor, tem hora que parece que não vai acontecer, pastor, tem hora que parece que o barco vai afundar, pastor, tem hora que parece que o negócio não vai dar certo, eu penso até em desistir. Mas aí Paulo está dizendo uma coisa para nós, a palavra de Deus está dizendo algo assim poderoso para a nossa vida: as aflições desse tempo presente, ou seja, aquilo que você está vivendo hoje, as dificuldades que você está vivendo hoje, os problemas que você está vivendo hoje, as intempéries, pode ser problema no casamento, problema na família, problema de ordem conjugal, problema de ordem financeira, profissional, seja de que área for. Paulo está dizendo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo de algo futuro, Paulo está dizendo aqui de algo escatológico, ou seja, ele está falando da vinda de Jesus. Ele está falando da manifestação da vinda de Jesus. Quando Ele vier, nós receberemos o prêmio que temos como promessa, que foi lançada sobre a nossa vida. Ele está dizendo: olha, a palavra vai se cumprir, Jesus virá, e a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, e nós receberemos tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Receberemos o céu, receberemos a coroa, receberemos o galardão, moraremos nas mansões celestiais, receberemos de Deus tudo aquilo que Ele tem prometido. Pastor, mas as promessas, então elas são só nesse contexto escatológico, só concernente às coisas futuras? Não. A vontade de Deus, a promessa de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus para mim e para a sua vida é que nesse tempo presente também você desfrute e você reine também em vida. Essa é a vontade de Deus. Quantos estão entendendo isso, amados? O que é reinar em vida? É você ter o melhor nessa terra. O que é reinar em vida? É você viver e desfrutar de uma vida abençoada. Essa é a promessa de Deus na tua vida. A promessa de Deus, ela não diz respeito somente à vinda de Jesus e às moradas das mansões celestiais. A palavra diz que lá nós vamos andar em rua de ouro, lá nós vamos viver em mansões que Ele preparou para nós, lá nós vamos desfrutar e viver uma eternidade toda com o Salvador. Maravilhoso, esse é o ápice, esse é o alvo, esse é o desejo da nossa alma, estar com Deus. O salmista vai dizer no Salmo 42, ele vai dizer, que assim como a corça anseia pelas águas, pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, assim desfalece a minha alma por ti. A nossa alma, o nosso espírito, ele tem vontade e desejo de Deus, de voltar ao lar celestial. Mas há em nós também, eu vou dizer para você que isso é lícito, há em nós também um desejo de aqui nessa terra reinar também com Deus em vida. Quantos têm esse desejo? De ter uma vida abençoada? Isso é lícito. E aí Paulo está dizendo que as aflições, seja na família, seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na sua vida espiritual, seja lá que tipo de aflição você esteja passando, Paulo está dizendo, nessas aflições do tempo presente, esses problemas do tempo presente, não hão de se comparar com a glória de Deus que está para ser revelada na tua vida. E aí eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Há de se revelar, há de se manifestar a glória de Deus no teu casamento, há de se manifestar a glória de Deus na vida dos teus filhos. Você verá os teus filhos nas melhores faculdades, você verá os teus filhos nas melhores posições sociais, você verá a tua família desfrutando do melhor dessa terra. Quantos creem, recebem, amados? Porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. E aí não importa o problema, não importa a dificuldade, por quê? Porque a palavra vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, quem nos garante a vitória? Quem nos garante a vitória é Deus. Quem nos leva ao triunfo é o próprio Deus.
Quem nos sustenta nos momentos difíceis? Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vitória, é Ele que nos anima na hora da dificuldade. Tem dia que a gente está para baixo, tem dia que está difícil, tem dia que o fardo está pesado. Mas aí nós aprendemos na palavra do Senhor que nós temos que buscar o Senhor e Ele nos renova a cada dia. Você está entendendo isso? Diga amém, diga glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra, diga Senhor, eu recebo. Diga Senhor, eu estou entendendo. Diga Deus, eu estou entendendo o que o Senhor tem para mim. E aí às vezes vem algumas aflições, alguns momentos difíceis e a gente pensa em desistir. Certa feita Jesus estava com os discípulos no barco, e aí na verdade Jesus não estava no barco. Numa ocasião Jesus estava no barco dormindo, e na outra ocasião Jesus manda os discípulos saírem na água, saírem com o barco ao mar, e Jesus fica em terra. Depois Jesus vai andando, né, sobre o mar. Olha a situação de Pedro. Jesus vai andando sobre o mar e eles pensam que é um fantasma, e aí quando eles identificam que é Jesus, Pedro faz uma pergunta: Senhor, é tu mesmo? Aí Jesus diz: sou eu, Pedrão, sou eu, estou aqui, estou andando sobre as águas. Senhor, se é tu mesmo, então manda que eu vá ter contigo. E aí Pedro, Jesus, então vem Pedro, pode vir. Pedro levanta na hora e começa a caminhar sobre as águas. E o interessante é que ele vai ao encontro de Jesus, mas num dado momento, você conhece a passagem, ele começa a afundar, ele começa a naufragar, a coisa começa a não dar certo naquele momento na vida de Pedro. Por quê? Porque ele começou a afundar. Assim é justamente isso que acontece conosco. Qual é a proposta de Deus para mim e para a tua vida? É que a gente caminhe sobre as águas. Caminhar sobre as águas significa caminhar sobre as dificuldades, caminhar sobre as intempéries, romper com toda e qualquer dificuldade que esteja diante de nós. Isso significa caminhar sobre as águas. Deus te garante que você vai caminhar de uma ponta a outra e não vai afundar. Se você estiver olhando para onde? Se você estiver firmado em Deus, você não vai afundar nessas águas. É promessa da palavra. Mas aí, num dado momento, Pedro, que estava bem caminhando sobre as águas, de repente ele começa a afundar. Por quê? Porque bateu medo, a angústia. É justamente isso que acontece quando nós estamos caminhando bem. Nós cremos na palavra, nós recebemos a palavra, nós entendemos a palavra. E num dado momento acontece qualquer coisa durante a semana que nós começamos a naufragar. Começamos a duvidar. Será que vai mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Ou seja, a dúvida de Pedro fez com que Pedro afundasse naquelas águas. Mas Jesus deixou ele afundar. O que Jesus fez? Estendeu a mão. Eu quero dizer para você que no momento difícil da sua vida, Jesus vai segurar na tua mão e vai te fazer andar sobre as águas. Então confie, então acredite, então levanta a tua cabeça, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade. E aí o apóstolo Paulo vem com essa palavra maravilhosa para a igreja de Corinto, para o povo de Roma. Olha, independente das circunstâncias, independente a despeito das situações que vocês estejam vivendo, eu quero dizer para vocês que os problemas que vocês estão passando não são maiores do que a glória de Deus que está para ser revelada na vida de vocês. Então aguenta firme, segura aí, porque vem bênção para a vida de vocês. Aguenta firme, segura aí, porque vai haver uma grande manifestação do poder e da glória de Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? Amém? Você pode dizer aí para a pessoa do seu lado, da direita, da esquerda, de trás, na sua frente, diga para ela: aguenta firme, que vem bênção aí. Diz para ele aí, chefe: aguenta firme, marido. Fala aí, Ana Paula, para o varão aí, diga para ele: aguenta firme, que vai chegar. Vai se depender da tua fé. Do jeito que você falou aí, fala o que eu quero dizer para você: aguenta firme que vai chegar. Vai chegar, mano! Quantos estão entendendo? Vai chegar. Abra sua Bíblia comigo aqui, Hebreus capítulo 11. A gente precisa
Toma posse da palavra, é aquilo que a palavra ensina, é aquilo que a palavra diz. Daqui a pouquinho nós vamos em Hebreus de novo, mas eu quero que você venha comigo aqui, Hebreus capítulo 11. Esse texto maravilhoso, logo no versículo 1. Quem encontrou, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? Pastor, eu estou esperando, vou passar naquele concurso, eu estou esperando, eu estou aguardando, pastor, vou fazer a prova e estou esperando isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando, pastor? Eu estou esperando aí uma vaga na faculdade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pastor, estou esperando uma porta aberta de emprego, mas não é qualquer porta não, é a porta que eu quero, pastor. Eu estou pedindo a Deus, já falei para Deus como é a porta. É uma porta mesmo, pastor, não é uma janelinha, não é um portãozinho, não é uma entradinha, um bequinho, não. Eu quero uma porta aberta. E para pedir, nós temos que sempre pedir. A palavra do Senhor diz, se eu não me engano, Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha o que a Bíblia diz, né? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. É como alguém contou uma vez uma história de uma senhora que queria uma casa, e aí ela vai dizer assim: Senhor, qualquer coisinha para mim tá bom, Senhor, nem que seja um barraquinho em cima do morro. Então quem é que quer morar em barraco em cima do morro? Desculpa aqui, nada contra quem mora, quem tem necessidade de estar morando no barraco em cima do morro. Amém. Mas quem é que quer uma casa em cima do morro? Pastor, Senhor, eu quero uma porta de emprego. Mas, Senhor, qualquer porta, Senhor, qualquer portinha aí, pode ser pagar nem salário mínimo. Que isso, irmão? Deuteronômio capítulo 28, a palavra vai dizer assim: porque o Senhor te abrirá o seu bom tesouro sobre a sua vida. É o que Deus quer fazer, abrir o bom tesouro dele sobre a tua vida. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio 28: o Senhor te colocará por cabeça, por cima e não por cauda. Olha o que Deus deseja fazer na nossa vida, é sempre coisa grande. Então quando você for pedir, peça com vontade, peça com verdade, peça com sabedoria, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te levar a viver um outro nível. Você está entendendo? Você está aqui, diga amém. Aí o Instituto de Hebreus vai dizer assim: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Olha aí, é a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, você está esperando, não está vendo nada. Outras traduções vão dizer que é a certeza daquilo que não existe. Olha a fé, ela te leva a crer, a esperar e a ter certeza que aquilo que não existe, Deus vai trazer sobre a sua vida. E deixa eu traduzir isso para você. Primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele fez o quê? Nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então nós já somos abençoados. Já existe no mundo espiritual as bênçãos que foram liberadas sobre a nossa vida. Você pode repetir comigo: no mundo espiritual já existe. Então o que está faltando? Está faltando agora ser transportado do mundo espiritual para mim e para a sua vida. Está faltando agora ser materializado aquilo que já existe no mundo espiritual sobre a minha e sobre a tua vida. Quantos creem que pode ser materializado sobre a sua vida? É justamente o que Deus quer fazer. Por quê? Porque já existe. A palavra é verdadeira. Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus nós conquistamos todas as coisas. Ou seja, Cristo Jesus conquistou tudo para mim e para a sua vida, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, seja nos seus relacionamentos. Você é abençoado em todas as áreas. Por quê? Porque Cristo Jesus conquistou tudo para você.
Então não aceite menos do que aquilo que está escrito na palavra. Pastor, eu quero aquilo que está escrito na palavra. Levanta a sua Bíblia comigo assim. Levanta a sua Bíblia comigo. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Diga, eu reivindico todas as promessas dessa palavra. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Diga direito meu. Diga direito meu. Diga direito meu. Adquirido por Cristo. Diga, eu tomo posse. Eu me aproprio. Em nome de Jesus. E conquistou para mim e para você. Então as tribulações, os problemas, as dificuldades desse tempo presente não são para ser comparadas com a glória de Deus que há de ser revelada na tua vida. Não permita que essas coisas pequenas, não permita que esses problemas pequenos, não permita que essas coisas tão ínfimas, insignificantes, roubem aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Você está comigo? Diga amém. Amém. Vem comigo aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Antes da gente ir a esse texto, deixa eu terminar aqui de falar de Pedro. Por que Pedro afundou nas águas? Porque Pedro duvidou. Por que Pedro não conseguiu caminhar até Jesus, até a bênção? Sabe por quê? Priscila, porque Pedro duvidou. Quando nós duvidamos, nós anulamos aquela bênção que estava pronta ou prestes a se materializar na nossa vida, porque nós duvidamos. É justamente o que acontece com Pedro. Ele está indo em direção a Jesus, está perto de chegar no mestre, pertinho de chegar na bênção, e aí ele duvida no seu coração. Então eu quero dizer uma coisa para você: não duvide. Não duvide, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. E outro episódio também que Jesus mostra que está presente é quando Jesus está no barco dormindo e os discípulos são surpreendidos por uma grande tempestade. Você conhece o texto? E vai dizer que eles acordam Jesus apavorados, aos gritos: Senhor, você não está vendo que nós vamos naufragar? O Senhor não está vendo que o barco vai afundar? O Senhor não está vendo que as ondas vão nos submergir? E aí Jesus levanta, diz para eles que eles têm pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. Vocês são homens de pouca fé. As ondas não vão engolir o barco não vai afundar. Vocês precisam crer, vocês precisam acreditar. E aí diz que Jesus levanta a mão, acalma a tempestade, uma grande bonança se faz. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer justamente isso aí que o texto está dizendo. No meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio do problema, no meio da dificuldade, você não está sozinho. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, está contigo. Jesus está com você. O barco não vai afundar, as ondas não vão te submergir. Por quê? Porque Ele acalma a tempestade na hora certa. A palavra vai dizer que Deus não nos dá nenhum tipo de provação além daquilo que nós podemos suportar. Aleluia. Se você está passando, é porque Deus permite e Ele sabe que você tem capacidade e potencial para passar por esse problema. Quantos creem e recebem? Amém, Deus. Ele sabe que você tem capacidade e potencial para passar por essa dificuldade, por esse problema. Então não se impressione com o tamanho das ondas. Pastor, o barco está balançando.
promoção, está chacoalhando, parece que vai desestruturar, desestabilizar tudo. Não, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Jesus é o capitão, Jesus está no barco, Jesus é o comandante, Jesus assumiu o controle da sua vida, então Ele sabe todas as coisas. Fica tranquilo, fica tranquilo. As aflições desse tempo presente, queridos, não vai conseguir apagar o brilho ou o peso da glória de Deus que vai se manifestar sobre a sua vida. Eu quero dizer uma frase que eu já não digo há muito tempo: vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Profeticamente, diga isso para a pessoa do seu lado, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Diga: vem muita coisa boa por aí. Irmã Maria, vem muita coisa boa por aí, irmã Maria. Vem muita coisa boa por aí. Joaquim e Euridice, vem muita coisa boa por aí. É crer, tomar posse. Aleluia. Genivaldo e Cris, vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa. É tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Deus é tão maravilhoso que quando a nossa mente não consegue alcançar, Ele vai dizer assim: porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que vocês pensam, tudo aquilo que vocês pensam. Sou poderoso para fazer infinitamente mais. 2 Coríntios capítulo 5, aliás, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios 4, 16. Você encontrou, dá um grito, um brado de júbilo. Eu digo: encontrei, Senhor. Amém, aleluia. Isso, glória a Deus. Diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Entendeu isso? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ainda que a nossa carne, olha o que Paulo está dizendo agora aos Coríntios, ainda que a nossa carne se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, ainda que a tua carne se corrompa, ainda que aquilo que os teus olhos veem te façam desanimar, ainda que você duvide do poder, da graça, da misericórdia, Ele está dizendo assim: o teu interior, ou seja, o teu espírito, a tua alma serão renovados em Deus a cada dia. Olha o que Ele está dizendo. Ainda que essas dificuldades, ainda que esses problemas, ainda que essas intempéries, ainda que tudo isso te faça sofrer, duvidar, se corromper, mas o teu interior, o teu espírito, a tua alma serão renovados a cada dia. Tem mais uma verdade poderosa, versículo 17. Aí ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo está chamando de leve e momentânea. Leve e momentânea tribulação. Esse homem que está falando aqui, Paulo, ele tem muita propriedade para falar o que está dizendo, porque Paulo sofreu açoites, naufrágios, prisões, perseguições. Sim. Ou seja, o homem foi provado de todas as maneiras. E aí ele vai dizer que no meio de tudo isso, ele diz assim: essa leve e momentânea tribulação. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo está dentro de uma cadeia. Você vê Paulo escrevendo porque essa nossa leve e momentânea tribulação, a impressão que tem é que Paulo está em Búzios, litoral do Rio de Janeiro. Parece que Paulo está em Búzios, não tem engarrafamento não. Parece que Paulo está naquelas bananas que andam em cima das águas na praia, tomando uma água de coco, indo para uma mansão daquelas que fica naquelas pedreiras, aquelas montanhas de Búzios, uma parte de hotel daqui.
Parece que Paulo está numa situação dessa. Não, que isso? Essa leve momentânea tribulação, esse negocinho que a gente está passando. Não, Paulo não está numa situação dessa, não. Paulo está numa cadeia em Roma. Paulo está sentenciado à morte. Paulo está num lugar fétido, num lugar de condenação, passando por uma tremenda tormenta. Aí ele vai dizendo que essa leve e momentânea tribulação, ele chama de leve e momentânea tribulação, toda a tormenta que ele está passando. Por que ele chama de leve e momentânea? Porque ele vai dizer aqui, olha o que ele diz, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, ou seja, aquele que suporta a provação, aquele que suporta o problema, aquele que passa na luta, aquele que é aprovado na dificuldade, receberá de Deus o galardão. Ou seja, Deus vai trazer sobre a tua vida aquilo que tem prometido. A partir de quê? A partir do momento que você suporte, que você entenda o quê? Eu sou um vencedor, eu sou um campeão em Cristo. Aleluia. Esse problema, essa dificuldade, esse negócio que eu estou passando, essa afronta que eu estou passando, essa humilhação que eu estou passando, seja lá o que for, querido, não vai tirar o peso da glória de Deus da minha vida, não vai ofuscar o brilho das coisas que Deus deseja e vai realizar na minha vida. Quantos creem e recebem? Deus tem coisas grandiosas para você. Quando começar aquele problema sobre a sua vida, a palavra de Deus é para a gente aprender com ela. Quando começar o problema, quando a dificuldade vier sobre a sua vida, diga isso. Não. Essa leve e momentânea tribulação, esse probleminha, essa dificuldadezinha, é tudo diminutivo, desvaloriza mesmo o problema. É isso que você tem, é isso que nós temos que aprender a fazer. Outro dia eu vi uma frase que dizia assim: não diga para Deus o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Que às vezes nós valorizamos o problema e diminuímos Deus. Às vezes nós damos tanta ênfase no problema, na dificuldade, e vamos depreciando a pessoa de Deus. Não, querido, faça o contrário. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. Aí você vai dizer igual Paulo: essa leve e momentânea tribulação, esse probleminha, essa dificuldadezinha, esse negocinho não vai ofuscar o peso ou o brilho da glória de Deus que há de se revelar na minha vida. Porque há promessas sobre a sua vida. Como se quer, amado? Há promessas sobre a sua vida, há coisas grandiosas prometidas para você, há promessas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Vem comigo aqui, Deuteronômio capítulo 28, não estava aqui no script, não, no meu não, mas estava no Espírito, e a palavra é dele. Deuteronômio capítulo 28, para que você saia daqui nessa noite com essa palavra no teu coração, sabendo tudo aquilo que Ele tem prometido para você. Eu não me lembro bem da história, mas tinha um pastor, eu ouvi isso no rádio. O pastor foi orar pela irmã e começou a falar para ela: irmã, das promessas da palavra. Olha, Deus lhe garante uma vida de vitória. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. Olha, Deus quer te ver feliz. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. Olha, Deus quer ver o teu casamento, a tua família, teus negócios, tuas finanças. Deus quer ver tudo isso prosperar. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. E por que a dúvida no coração dela? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a palavra. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não conhecem a palavra. E aí o próprio Deus vai dizer que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras, precisamos conhecer a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Deuteronômio capítulo 28.
versículo 1, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Pastor, não crio mais vacas, não crio mais ovelhas, não tem mais nada disso. Aí Deus está falando para você: bendito vai ser o teu trabalho, bendito vai ser o teu curso, bendito vai ser tudo aquilo que você colocar a mão, tudo aquilo que você pegar para fazer, Deus vai fazer prosperar. Sabe aqueles bolos que você faz? Vai bombar em cima. Esse bolo não dá cria. Quando chegar na casa de uma pessoa, essa pessoa vai falar para mim: que bolo gostoso, quem fez esse bolo? Vem aqui, vem aí no zap, me dá o zap dela. Aí um passa para o outro, ou seja, vai multiplicando a bênção na tua vida. É isso que ele está dizendo. Está dizendo que você vai ser bendito, ou seja, você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus para a tua vida, querido. Então não aceite nada menos do que isso. É por isso que Paulo está dizendo: essa leve e momentânea tribulação, esse probleminha, esse negocinho, não vai tirar de mim a promessa de Deus. E tem gente que quando vem um problema fica picudo, parece um elefante, parece um tucano, um bico desse tamanho, tinha rabugento. Por quê? Porque o problema é da dificuldade. O problema chegou, esse probleminha não sabe o tamanho do meu Deus. Se esse problema soubesse o tamanho do meu Deus, ele não chegava perto de mim. Se essa dificuldade soubesse o tamanho do meu Deus, ela rapava fora agora, que meu Deus vai esmagar essa dificuldade. Porque o meu Deus vai passar por cima dessa dificuldade. Porque o meu Deus vai destruir esse problema. Por quê? Porque Ele me ama. Porque Ele tem o melhor para a minha vida. Porque Ele tem grandes coisas para mim. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória de Deus. E que glória é essa? Deuteronômio 28, versículo 5, ele diz assim: bendito o teu cesto, bendita a tua maçadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, ele os entregará. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção, olha só que coisa poderosa, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo aonde puseres a tua mão. Olha que palavra poderosa, irmão. Olha que promessa poderosa. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. E o que nós precisamos é crer, precisamos acreditar, precisamos exercitar a nossa fé. Não podemos, é por isso que a palavra está dizendo, essa leve e momentânea tribulação. Paulo está dizendo em 2 Coríntios, vai produzir um peso eterno de glória. Sabe o que isso quer dizer? Quando você passar por esse problema, quando você passar por essa tribulação, quando você passar por essa dificuldade, você vai encontrar o tesouro. Lembra de 22 de abril, né? De 1500? É isso, professor? Lembra? 19 dos índios, né? Lembra de 22 de abril? Quando os homens avistaram lá aquela ilha maravilhosa? A ilha de quê, irmãos? É isso aí. Lembra quando eles avistaram aquela ilha maravilhosa chamada Vera Cruz? E aí, aqueles homens que vislumbraram aquela nova terra, que tomaram posse de tudo aquilo,
Eles passaram meses. De cada 4 navios, ou de cada 4 embarcação que saíam da Europa para cruzar os mares, os oceanos, de cada 4, 3 naufragavam. Só uma conseguia chegar no destino. Mais de 70%, se não me engano, da tripulação morria. É isso, família? Né? Era terrível. Mas um dia alguém, pela insistência, pela perseverança, quando só podia se contar com a impossibilidade, conseguiu romper, conseguiu chegar no seu ideal, no seu objetivo, e marcou uma história, e tomou posse da bênção. Sabe por quê? Porque perseverou. É justamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você perseverar, se você encarar o problema, se você encarar a dificuldade, você vai chegar do outro lado e vai tomar posse da bênção. Então, a tribulação, ela vai produzir para você um peso de glória. Que peso de glória é esse? Quando você passa pela tribulação, do outro lado, você recebe a bênção, você recebe a vitória. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então vale a pena se esforçar. Dá glória. Está doendo? Dá glória. Está difícil? Dá glória. Está complicado? Vai dando glória. Ô Gilberto, como é que é aquele hino daquele cantor? Daquele. Meu sapato está furado. Como é que é o dele? Lembra dele? Marco Aurélio. Não? O sapato está furado, o dinheiro acabou. É isso aí. Ela me faz chorar. A prova está doendo, irmão. Está te fazendo chorar. Vai dando glória. Vai dando glória por quê? Porque Deus vai te dar a vitória. Diga para a pessoa do seu lado, vai dando glória. Porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Então, se esse problema está tentando te fazer parar, não pare. Não desista. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Essa leve e momentânea, ou seja, é leve e é só por um momento. Parece que é pesado, parece que vai durar o tempo todo, mas não. Olha o que Paulo está dizendo, essa leve e momentânea tribulação. É leve e é só por um momento, vai passar. Entendeu, queridos? Vai passar, e quando passar, você receberá o prêmio do vencedor. Quantos recebem? Quando passar, você vai tomar posse da vitória. Quando passar, você receberá o seu galardão. Quando passar, você desfrutará do prêmio da bênção. Por quê? Porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então não desista. Não desista. Porque Deus tem o melhor para você. Não pare. Porque Deus tem vitória na sua vida. Eu quero encerrar dizendo: vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa. Eu saí segunda-feira para ir em Cabo Frio, levar minha mãe em Cabo Frio. Vamos sair daqui 5, sair de casa 4 da manhã. Peguei minha mãe em Vila dos Férias 5. Saímos na estrada para Cabo Frio, chovendo, céu todo escuro, estrada ruim, pouca visibilidade. Aí você imagina, depois que eu passei o Rio Bonito, eu peguei a Via Lápis, no meio da Via Lápis, irmãos, o céu começou a abrir. O céu começou a abrir, começou a clarear, daqui a pouco o sol começou a brilhar. É justamente isso, irmãos. Momento difícil, momento de luta, momento de dor, momento de tribulação, momento de angústia, mas se você perseverar,
A palavra de Deus diz que nascerá sobre a sua vida o sol da justiça. Quantos recebem? Amém? Eu quero dizer para você, receba essa palavra no teu coração. Vem muita coisa boa aí. Vai acontecer muita coisa boa na sua vida. Deus tem coisas tremendas para você. Como me disse o pastor Anderson essa semana, um dia nós vamos rir dessa situação. Um dia você vai rir dessa situação. Um dia você rirá. Ou sorrirá. Ou irá rir. Tudo a mesma coisa. Toda essa redundância. Para dizer o seguinte: que um dia você vai se alegrar em todo esse problema, essa dificuldade que você está passando. Amém? Quantos recebem em nome de Jesus? E aí eu lembro do pastor Stites, 9:15, estou finalizando. Eu lembro do pastor Stites que passava por um falecido pastor Stites, passava por uma dificuldade tremenda. Sofreu um acidente na empresa e ficou em casa anos esperando a aposentadoria e o pagamento do INSS que não saía. E cheio de filho, cheio de filho. Hoje eu fui entregar uma cesta básica numa casa. Aí quando eu cheguei, tinha 4 criancinhas, desse tamanhozinho assim. Parecia tudo gêmeos. Eu não perguntei não, porque eu fiquei com vergonha. Eu já tinha passado uma vergonha. Eu falei assim pro moço: são seus netos? E não meu filho. Aí você já fica com vergonha, né? Você já não sabe o que falar. Então deixa pra lá. Aí eu falei assim: mas só tem essas 4? Não, tem 19. Aí eu lembrei do pastor Anderson em Cabo Frio. Quanto? Quando a Stephanie chegou com o picolé na mão: pai, dá dinheiro para pagar o picolé. Quanto é, Stephanie? R$10. Quanto? 10. Ele só não mandou devolver porque já estava aberto, né, pastor? Já estava aberto. Já estava aberto, ela estava até lambendo o picolé. 10! E aí, 19 filhos. Aí quase que eu falei para ele: senhor, essa cesta de carne aí não manda não. Mas aí deixa quieto. E eu lembrei do pastor Stites, né, como eu estava falando aqui, cheio de filho, anos sem receber o dinheiro do INSS, esperando ali. Ele está deitadão no sofá da casa dele. Já contei isso aqui 500 vezes, 501 conhece. Deitadão na casa dele, no sofá. E aí ele tem uma visão. Ele vê o céu aberto. Ele viu o céu aberto. E no céu como se fosse uma sala, igual um escritório. E nessa sala umas máquinas que pareciam os computadores gigantes, essas banco 24 horas, igual banco 24 horas. Na época nem existia isso. E ele viu aquelas máquinas. E nessa sala tinham anjos andando para lá e para cá, e anjos trabalhando nas máquinas. Aí um anjo entrava na sala e falava assim com o anjo que estava na máquina: puxa aí a ficha do Aristides Silva Andrade. Aí diz que o anjo começava a digitar na máquina, ia sair numa fita, tipo um extrato, ia sair daquele anjo, ia pegando e adendo. Pode parar, porque eu já vi, está tudo escrito aqui, ele é fiel. Está tudo escrito aqui, pode liberar a bênção dele. E aí diz que nessa hora ele toma aquele susto, ele abre os olhos, aquela visão. Ele contando: não estava dormindo não, eu estava vendo aquela cena. E aí ele senta no sofá, e quando ele acaba de sentar no sofá, alguém chama no portão dele. Era uma moto do correio com um telegrama, mandando ele comparecer na agência, não sei de onde, INSS, alguma coisa assim. Ele vai, chegou lá, ele estava aposentado, todo o dinheiro liberado. Ele vai para o banco, ele contando, diz que o gerente do banco fez um embrulho, chamou um táxi para ele levar um dia para casa. Era um embrulho. Lembra quando você fazia compra antigamente nas sendas? Eu não sou desse tempo não, mas tem gente aí que é. Fazia compra no embrulho, não tinha bolsa, era mais ou menos aquele pacotão, embrulhava tudo, amarrava com aqueles barbantes. Não? Vamos se lembrar. Então, cisar, amarrar aquele barbante. A Paula também lembra. Tem uma gente bem antiga que lembra. Barriga. Então, mas tem
dormir hoje. Peguei essa corrente de papel. Então, pessoal, ele vai para casa com aquele dinheiro, ou seja, ele passou pela prova, passou pela tribulação, passou pela dificuldade, mas depois da dificuldade veio o quê? Veio a bonança na vida dele. Então essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada na nossa vida. Você que crê e recebe, levanta a sua mão, aplaude a Ele, adora esse Deus Santo. Aleluia. Aleluia. Vem muita coisa boa aí, irmão. Vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Recebe essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?